Olá pessoal, então a gente volta agora com os slides para pensar um pouquinho o contexto da Europa no século XIX. Como eu já falei recentemente a vocês, é importante que a gente considere três pontos fundamentais, né? Três conceitos fundamentais, tanto para o século XIX quanto para o início do século XX. Inclusive elementos que vão ser responsáveis aí pela deflagração da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Quais são esses elementos? Liberalismo, socialismo e nacionalismo. Três conceitos que são chave para a gente pensar. Então vamos retomar um pouquinho, tentar entender como que se constituiu esse século XIX, quais os principais fatores aí que vão ter influência direta no nosso estudo de história contemporânea. O marco da história contemporânea é o ano de 1789. Por quê? Porque esse ano ele é considerado como a ruptura entre o período moderno e o período contemporâneo, entre o antigo regime e o novo regime, tá? Que é a república, é a democracia, é a participação de todos. Tá? Então, nós vamos perceber que o século XIX ainda é um século onde os elementos dessa estrutura do antigo regime estão se degladiando com as estruturas do novo regime. Tá? Então nós vamos ver, por exemplo, a Primavera dos Povos, a Comuna de Paris, as internacionais comunistas, que têm a pretensão aí de estabelecer a ditadura do proletário e que depois vão se consubstanciar na Revolução Russa, tá bom? Então vamos tentar iniciar aqui alguns pontos. Nós temos aqui a Comuna de Paris e ela é importante por quê? Porque essa comuna ela é considerada como a primeira ditadura proletária, né? Apesar dela ter existido por pouco tempo, porque eles conseguem derrubar ela é muito significativa na medida em que consegue se estabelecer a vitória do proletário em relação. Comuna vem de comum, né? Os comuns, as pessoas que vivem numa estrutura de socialismo, tá? República Francesa, as repúblicas francesas, nós vamos ter a primeira, que vai de 1789 a 1804, que é quando assumiu Napoleão, efetivamente, né? E ela é justamente o ano que se inicia no ano da queda, que marca a queda do antigo regime, tá bom? Então é a queda da Bastilha, que se institui o período da Primeira República. A Segunda República vem numa onda de movimentos que ocorre não apenas na França, mas em várias partes da Europa. Tá? E ela é conhecida como Primavera dos Povos. O que é uma primavera? Primavera é o florescimento, é quando as flores desabrocham, né? Então, nesse sentido, a Primavera dos Povos. Os povos percebem a sua importância, qual é o seu papel e, efetivamente, se pronunciam frente a essa sociedade que, naquele momento, atendia os privilégios reacionários das monarquias. Tá? Então, é uma oposição entre o antigo regime e esse novo regime e a burguesia mediando esse processo. Então é importante a gente ver que existem a população geral, né, os trabalhadores, os artesãos que estão passando a operários nessa fase aí, dependendo da região que eles estão, existem esses trabalhadores, existe a burguesia, né, capitalista e existem os monarquistas que querem restabelecer as estruturas. Então a gente vê que essas forças se embatem aí no contexto desse período. E a primavera é justamente quando essa população mais desfavorecida se levanta contra essas estruturas opressoras, tanto da burguesia capitalista quanto dessas estruturas monarquistas, tá bom? Não dura muito, essa Primavera dos Povos ela tem um regime aí de 3, 4 anos mais ou menos, de 48 a 51, e a gente também observa um ano significativo que em 1848 é justamente o ano em que Karl Marx e Friedrich Engels publicam o chamado Manifesto do Partido Comunista. Tá? Então, reforçando as estruturas do movimento socialista em meados do século XIX. Depois nós vamos ter aqui a Comuna de Paris, que é essa que eu iniciei falando para vocês. Então, a Comuna ela se estabelece em 1871, mas ela também não tem uma vida muito longa. Ela se opõe ao governo de Thiers, que cedeu Alsácia-Lorena à Alemanha e que queria capitular em relação à Guerra Franco-Prussiana. Então, assim, a população contrária a esse movimento do Thiers derruba o governo e impõe uma ditadura socialista.
Tá? Então essa é a comuna. Então a gente percebe o quê? Por que é importante a gente trazer esses elementos? Porque quando nós falamos de imperialismo, que é o nosso objetivo aqui, né, explicar esse século XIX desencadeando, cair no imperialismo, é importante entender todos esses contextos. Então nós temos as revoluções burguesas, que aí é o contexto da Revolução do Porto, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, que são movimentos onde a população se coloca contra as monarquias e tenta derrubar esses regimes, né? Nós temos a Revolução Industrial, nós temos o estabelecimento do capitalismo como modelo econômico ideal, né? E a burguesia assume o lugar da nobreza, assume o lugar do rei, né? Então nós temos toda uma estrutura complexa. Então, voltando, o liberalismo por um lado, porque esse liberalismo ele dialoga não, ele é fruto desse processo do capitalismo. Por outro lado, nós temos o socialismo, que são os trabalhadores que se opõem a esse liberalismo. Por quê? Porque esse liberalismo ele é muito opressor, né? Sugiro a vocês a leitura do livro ou que assistam um filme chamado Oliver Twist. Ele mostra no contexto do século XIX como que as crianças eram tratadas. Claro, é um filme de ficção, mas ele traz essa imagem de como era o contexto britânico na época. E as crianças elas iam trabalhar, elas se feriam no trabalho, morriam, as famílias também. Então, era uma estrutura econômica muito opressora. Tá? Então, é importante que a gente compreenda isso. Diante dessa estrutura opressora, se organizam os movimentos socialistas, né? Depois os movimentos comunistas. O que essa mudança da comuna traz? Separação entre o Estado e a Igreja, né? Lembrando que a Igreja ela vai perdendo força ao longo do período moderno. Igual, aí a gente pode inclusive fazer um paralelo. Na República Brasileira, em 1889, a gente vê que na Constituição de 1891, no Brasil, se estabelece a separação entre Estado e Igreja, quer dizer, dialoga com essa estrutura que é europeia. Igualdade civil entre homens e mulheres, isso não havia. Nós podemos retroagir um pouco ali no caso de Olympe de Gouges, que ela, quando se escreveu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela escreveu o mesmo documento, Declaração dos Direitos Universais da Mulher, e ela acabou sendo assassinada, porque era inadmissível que uma mulher se arrogasse esse direito, né? E aí, quase 100 anos depois, ocorre essa mudança aí e se estabelece essa igualdade civil. Medida de defesa dos trabalhadores. Então, esses movimentos socialistas, dos trabalhadores que se organizam, que se movimentam, que contestam, ela é importante para estabelecer mudanças. Então, hoje, se nós temos férias remuneradas, se nós temos uma carga horária de 8 horas diárias, recebendo hora extra posterior a isso, temos horários de folga e tudo mais, é decorrência das lutas que foram empreendidas por esses trabalhadores ao longo, principalmente do século XIX, tá? Porque antes trabalhava 16 horas tranquilamente, né? Ou você trabalhava ou você perdia o emprego, né? Então, os salários não tinham salário mínimo, os salários eram muito pequenos, as pessoas viviam à base de pão e batata, então era uma vida bastante precária. Os levantes, as manifestações, as exigências de melhores direitos promoveram esse processo, tá bom? Isso causa uma mudança de estrutura urbana, de estrutura social e tudo mais. Sobre essa comuna, qual foi o resultado da comuna? 20 mil comunards, entre mulheres e crianças, foram mortos, né, pelo governo. O governo foi bastante vigoroso em oprimir. 38 mil rebeldes foram presos, 7.500 foram deportados, né? Então, essa é a consequência da comuna. E aí, só para entender um pouquinho esse processo social, e agora a gente vai tentar entender, porque o que acontece? Nesse momento, se nós temos os trabalhadores buscando esses caminhos, buscando essas estruturas, por outro lado, nós temos uma ação estatal, os governos estão muito conscientes dessa estrutura da Europa. A Europa se vê como centro do mundo, isso já vinha acontecendo há um bom tempo, mas os processos do capitalismo associados aos processos da Revolução Industrial foram fundamentais para que a Europa se considere efetivamente a civilização. O que é a civilização? Os melhores, o topo, os mais elevados da sociedade, e observasse todo o resto do mundo com inferioridade. E aí se inclui a América, se inclui a África, se inclui a Ásia. No caso aqui nós estamos essencialmente com a África e a Ásia,
Por quê? A América, ela estava no contexto da doutrina Monroe. Então, quer dizer, os Estados Unidos dizia que a América é dos americanos e defendia sua influência sobre essa região da América Latina, tá? Sobre o sul ali. Então, a Europa, o centro do mundo, se arroga o direito de civilizar os outros povos. Quer dizer, ela vai levar a civilização aos bárbaros e selvagens. E isso é fruto do quê? De um outro elemento associado à questão econômica, associada à questão de desenvolvimento tecnológico, que é a ciência. Então, o evolucionismo ele vai corroborar para dizer que a Europa, os europeus são mais evoluídos que o resto da sociedade. Mas isso é um disfarce para que se explore recursos naturais, recursos humanos e que se fomente o comércio, né, que é a tônica do capitalismo, tá bom? Aqui eu mando um textinho para vocês, que vocês podem pausar e ler com calma, caso vocês queiram, que trata um pouquinho dessas explorações. Sobre essas explorações, a mais brutal que nós temos registro, não que as outras não foram, mas essa tem uma dose de sadismo muito grande, é o caso do Congo belga, tá? A violência no contexto do Congo foi muito significativa, então vale a pena dar uma olhada depois, tá? Seguindo então o imperialismo, né? O que a gente encontra nesse processo? Uma relação muito perigosa, que é a relação entre as empresas e os estados. O liberalismo ele prega que o Estado não deve interferir na economia, e isso é uma prática, uma prerrogativa que vem justamente da contestação do mercantilismo. No mercantilismo, o Estado tem uma interferência direta na economia. No contexto do capitalismo, se nega essa interferência, não se aceita essa interferência, porque se defende que há uma autorregulação do mercado e que a interferência do Estado desequilibra esse processo. Então, se trabalha a partir da ideia da lei, da oferta e da procura. Tá? Então, o que nós vamos ver só para a gente estruturar esse processo? O imperialismo está associado a um aumento de produção, né? E esse aumento de produção leva à necessidade de novos mercados consumidores e à necessidade de matéria-prima, carvão, ferro e petróleo essencialmente, mas a gente pode estender essa lista aí para outros produtos. Tá? Então, gera essa reciprocidade entre Estado entre empresas e os Estados nacionais. Poder econômico, né, das empresas, mais o poder político militar do Estado. Tá bom? As potências europeias tinham interesses na formação de grandes impérios coloniais, né? Lembrando que as primeiras colônias, essencialmente as de Portugal e Espanha, elas são colônias vinculadas ao absolutismo e ao mercantilismo. Essas novas colônias estão associadas geralmente a repúblicas ou estruturas parlamentares, como é o caso da Inglaterra, e ao capitalismo, tá? Ao liberalismo. Então, existem algumas diferenças nos processos de exploração. Lá era escravidão, aqui é um trabalho assalariado, né? Mas com aquelas condições precárias mesmo servil nós vamos estar encontrando, tá bom? Nós observamos aqui no contexto dessas grandes potências a Inglaterra, no âmbito da Era Vitoriana, e a Pax Britânica, que é um período de hegemonia britânica, onde eles se desenvolvem de maneira bastante significativa. E aí nós temos as formações dessas colônias no âmbito do imperialismo, dos grandes impérios coloniais. Elas podem ser colônias, possessões de um Estado fora do seu território, ou podem ser protetorados, países ou territórios que possuem certa autonomia, mas que estão vinculados ainda a uma grande potência, né? Na prática está sob a tutela de um outro Estado, tá bom? Então aqui, ó, Paz Britânica, período de hegemonia que vai de 1815, que é o fim do Império Napoleônico, e vai até 1914, que é no contexto aí da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então a Primeira Guerra Mundial ela está associada a todo esse processo do imperialismo e tem vinculação com os estados nacionais, principalmente no contexto do leste europeu, que é uma bomba que falta só estopim, que é a morte do Ferdinando. Então, o nacionalismo tem um papel importante e os interesses divisionistas, né, que estão implicados no imperialismo também são um ponto muito importante nesse processo, principalmente os interesses alemães
de crescer e se tornar e fazer frente ao Império Britânico. Tá? Eu vou só destacar aqui a imagem para que vocês possam estar acompanhando essa imagem pseudocientífica do livro Antropogenia, de Ernest Haeckel. Ele mostra ali o negro como parte de uma árvore genealógica do macaco, quer dizer, ele é um ser menos evoluído. Então, por que a gente precisa atentar para isso? Porque no contexto, por exemplo, da escravidão, que no Brasil termina em 1888, a gente tem dois elementos que justificam a escravidão. Um elemento, ele é religioso. Qual é? A ideia de que Cã é o filho amaldiçoado de Noé, é o que viu o pai nu e, consequentemente, foi amaldiçoado. A tribo que derivou de Cã são os africanos, são os negros, e a cor da pele é a marca dessa maldição. Então, há uma legitimidade religiosa em explorar o negro, porque se eles foram amaldiçoados, eles podem ser explorados, e há uma legitimação desse processo visto a partir do viés científico, tá? Que legitima o negro como um ser inferior, como um boi, como um cavalo. Tanto é que se você pega as referências de compra de escravos, se olhava os dentes como se olham os dentes de um cavalo. Né? Então é importante que a gente observe que muitas vezes a ciência, e aí é importante pensar o conceito de ciência e o papel da ciência, elas não necessariamente colaboram para a estrutura social, né? Não colaboram para as minorias, não colaboram para essas dimensões mais humanitárias. Tá? Então, isso é um exemplo claro desse processo. E esses elementos eles são fundamentais para legitimar as ações do imperialismo. Como eu já disse, civilizar o incivilizado, o bárbaro, o selvagem. Então, não é muito diferente hoje do que os Estados Unidos, por exemplo, faz com a ideia de levar a paz. Se invadiu o Iraque, por exemplo, sob o pretexto de que eles tinham armas nucleares, que na prática nunca foram encontradas. Então, quer dizer, sobre a alegação da paz se promove a guerra em tese para defender essas pessoas que são oprimidas. No século XIX se defendia a civilização dos povos bárbaros. Tá? Então a gente vê que o discurso ele é uma maquiagem para as práticas. Né? Na realidade não era para civilizar, mas para explorar economicamente, explorar os recursos humanos e econômicos dessas regiões, criarem as suas colônias, os seus impérios, e muita gente morreu consequentemente. Tá? Então a gente vê que isso parte dessa missão civilizadora. Tá? Os dados, controle dos países europeus sobre o globo. Então em 1800, por exemplo, nós temos no âmbito da Europa um controle de 35% do globo. Né? A Europa controla 35% do globo, já colonizou esse percentual de terras. Em 1878, 67%, basicamente dobra isso daí em 78 anos. Em 1914, que é o contexto aí do início da Primeira Guerra Mundial, 84% do globo é dominado pela Europa. E aí nós temos Alemanha, Bélgica, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, né? Tem todos esses países aí com alguma porcentagem de colônias a nível global. Aqui sobre a partilha da África, então, ele literalmente partilha. A gente vê que o Bismarck ele, faz uma reunião e efetivamente com um mapa de 5 metros pendurado na parede, já vou mostrar para vocês a imagem, para dividir, esse aqui é meu, esse pedaço é teu, esse pedaço é do outro. E aí, então, a gente vê esse processo. Então, olha, começou em 1876 com a criação da Associação Internacional da África, Grupo de Estudo do Alto Congo. Então, quer dizer, por um lado, uma perspectiva de ajuda humanitária e por outro, de pesquisa científica. E aí, lembram que eu falei atrás um pouquinho? Uma das piores experiências exploratórias foi a do Congo belga, o rei belga Leopoldo II, que foi de uma violência absurda. Tá? No outro contexto, nós temos em 84 e 85 a Conferência de Berlim, que é um marco na história do colonialismo. Por quê? Não respeita as diferenças étnicas e define as fronteiras com base nos interesses europeus. Tá bom? Essa é a figura do Bismarck. Aqui nós temos o contexto das colônias estabelecidas no contexto da partilha da África. Então vocês podem estar acompanhando pelas cores, né? As colônias
primeiras aqui do Congo Belga, depois da Grã-Bretanha, depois França, Itália, Espanha, Portugal, e aí vocês podem estar acompanhando aí. De países independentes, nós temos a Abissínia e a Libéria. Só esses dois países, o restante tudo colonizado por um ou outro país europeu, tá bom? Aqui é o exemplo que eu estava dando para vocês do mapa da África, que é erguido por Leopoldo II, por Bismarck, no contexto da Conferência de Berlim. Tinha 5 metros o mapa que dominou o encontro em Berlim, que teve lugar na chancelaria do Reich. Mostrava o continente africano com rios, lagos, nomes de alguns locais e muitas manchas brancas. Representantes de 13 países da Europa, dos Estados Unidos, da América e do Império Otomano deslocaram-se a Berlim a convite do chanceler alemão Otto von Bismarck para dividirem África entre si, em conformidade com o direito internacional. Os africanos não foram convidados para a reunião, obviamente, né? Então, só para a gente finalizar, esse é o processo. Eu vou encaminhar para vocês dois textos, na realidade, que vocês vão poder ampliar esse conhecimento, mas aqui só para a gente demonstrar um pouquinho a resistência, porque isso não se dá de modo pacífico. A resistência, e é importante a resistência, porque é a resistência depois que vai fazer com que esses países busquem as suas autonomias, né, com a ONU, já depois da Segunda Guerra Mundial. Mas observem aqui as imagens, vocês podem estar acompanhando as legendas, uma das maiores guerras coloniais, né, a culpa alemã. Então está tratando desses assuntos e tratando de como que as situações dessas pessoas ficaram. Olha como estão magras, olha como estão aprisionadas. E isso é fruto de um discurso, em tese, bom, que é civilizar, né, levar a nossa tecnologia, o que nós sabemos, o nosso conhecimento, e aprimorar essas sociedades, ou um discurso que é de paz hoje em dia e que não leva paz, um discurso que é de civilização e não leva essa tecnologia no sentido de ajudar essas populações. Então a gente tem que estar muito atento, pessoal, ao discurso, né? A fala nunca é literal, nós temos que ver a quem ela está respondendo, a quem ela está representando, tá bom? Então um abraço a todos e por hoje é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom?